Olá, meus amigos. Outra vez estamos aqui. Aconteceu aqui um imprevisto e o que foi falado não foi gravado. Mas, graças a Deus, nós estávamos falando sobre a condenação dos condenados e a salvação daqueles que têm sido salvos. E quando nós tratamos do assunto de salvação, eu vou tentar falar para vocês o que falei há pouco, mas saibam que a condenação ou a salvação depende da nossa fé no Senhor Jesus. É isso aí. Ele veio e fez o trabalho que ele tinha que fazer. A parte dele foi feita, que é dar a vida dele pelos que o aceitam e se entregam e vivenciam a fé nele, na sua palavra. Mas os que não aceitam, estes que não aceitam, são entregues por Deus, diríamos assim, à própria sorte. Não creio em sorte, mas é assim que se fala aí. Ele está sendo levado pela própria sorte. Olha só, Deus, ele não veio para condenar. Jesus disse, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele deu a vida dele. Ele comprou o mundo, ou as pessoas do mundo inteiro, com o seu sangue, com a sua vida. Ele deu o seu ser para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, a nossa parte, a parte de cada um de nós, é decidir na cabeça se aceitamos ou não essa aquisição de Jesus por nós. Ele pagou, ele comprou a minha alma. Agora, cabe a mim, e somente eu posso decidir se o aceito como meu Senhor e Salvador ou não. Isso depende exclusivamente de mim. Então, se eu penso de acordo com a palavra de Deus, se meu raciocínio é de acordo com a palavra de Deus, então eu vou aceitá-lo, eu vou me entregar. É como um objeto que você, por exemplo, é isso mesmo, você compra alguma coisa pela internet, você paga no cartão, então aquele objeto que você comprou e já pagou é seu, você tem o direito. A pessoa que vendeu tem obrigação de entregar aquele objeto. Se ela não entrega o objeto, então você tem o direito de cobrar na justiça. A mesma coisa foi o que Jesus fez. Ele deu a vida dele para comprar a sua. Ele deu a alma dele para adquirir a sua alma. Mas só você tem o direito de decidir se entrega ou não a sua mercadoria, que é a sua vida para ele, a sua alma para ele. Então ele veio para salvar, ele não veio para condenar a alma de ninguém, ele veio para salvar a alma, mas salvar a alma daqueles que o aceitam. Então essa aceitação é por conta da humanidade, cada um tem que decidir a sua própria vida.
Cada pessoa tem que decidir a sua própria vida. A criança, por exemplo, as crianças inocentes, elas não sabem, não têm conhecimento disso. Então, as crianças inocentes, quando morrem, elas vão direto para Deus, porque elas não tinham conhecimento, não tinham consciência disso. Mas depois que a gente entra na idade da consciência, na idade de poder decidir nossas vidas, podemos decidir a nossa vida, então a gente tem a responsabilidade, o poder de decidir, aceitar ou não aceitar o que Jesus fez por nós. Então quem crê, esse não está condenado, já está salvo, mas tem que crer todo dia, não é crer hoje e amanhã esquecer, não, é crer hoje, amanhã e todo o tempo, o resto da vida. A mesma coisa diz respeito aos condenados. Os condenados, se eles não aceitam, então Deus os entrega ao seu próprio, digamos, entre aspas, destino. É o que nós lemos nas Sagradas Escrituras. Deus os entregou às concupiscências, aos desejos de seus corações. A imundícia. Deus os entregou à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Deus os abandonou às paixões infames. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, olha só, eles tinham conhecimento de Deus. Ele está falando aqui para os que conheceram a palavra, aqueles que tiveram acesso à palavra. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, todos sabem no mundo que Jesus morreu para salvar a humanidade. Então ninguém pode dizer, eu não sabia, não, todos sabem. Então, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os condenou o seguinte, tá bom, vai, você quer servir o diabo? Eis aí a sua vida. Siga o diabo. É isso. Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Isso está escrito. E é isso, está profetizado. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não tem jeito, está escrito. Já está determinado. Como estava escrito que dentre os 12 que Jesus escolheu como discípulos, apóstolos, um iria traí-lo. Estava escrito e aconteceu. Também está escrito que Deus os entregou a um sentimento perverso. Estamos falando aqui dos condenados. Os condenados são condenados por si mesmos. Não é Deus que condena, é a própria pessoa que se condena. É a própria pessoa que se condena. Deus os entrega. Tá bom, você não me quer, siga o teu caminho. Então, é o que nós falamos ainda há pouco a respeito do que está escrito na Sagrada Escritura. Deus falou, mas os ímpios não têm paz. As pessoas ímpias são os condenados. Os condenados não têm paz. Não têm paz. Pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode ter família, pode ter o mundo a seus pés, mas não tem paz. Dentro deles não há paz. Por quê? Aí eu toquei numa ferida principal. Com licença, vou olhar aqui o gogó. Eu toquei numa ferida principal.
que se chama perdão, ou a falta de perdão. Porque Deus veio para salvar, ele não veio para condenar. Ele não veio para condenar. Mas quando nós não queremos perdoar, não decidimos não perdoar, então nós estamos condenando a nós mesmos. Nós estamos dizendo, não, eu não quero o teu perdão, ó Deus, eu não quero o teu perdão. É isso. Quando eu decido negar o perdão a alguém, eu estou, na verdade, negando o perdão a mim mesmo. Eu estou me condenando à desgraça, à maldição. Por quê? Porque eu não quero perdoar. Se eu não quero perdoar, como é que eu posso desejar, querer que Deus me perdoe? Jesus falou isso. Ele disse, porque se perdoardes aos vossos ofensores as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos ofensores, aos vossos ofensores, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Quer dizer, não há perdão. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Jesus me perdoa, eu confesso, ó, eu fiz isso, fiz aquilo outro e tal, me perdoe. Mas eu neguei o perdão àquela pessoa que está ali, então ele não vai me perdoar. Isso está claro, está bem claro aqui na Sagrada Escritura. Se você não se importa, deixa-me achar aqui. Mateus, capítulo 6, quando Jesus disse, olha só, quando ele ensinou a oração, ele diz assim na oração, e perdoa-nos, naquela oração do Pai Nosso, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí, no versículo depois, fala assim, Jesus continua, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, muita gente que se diz cristã, muita gente que diz que crê em Deus, muita gente que faz até a obra de Deus, é oficial de igrejas, e eu creio que dentro da Igreja Universal também tem esse tipo de gente, fazem as coisas para os outros, mas não fazem para si mesmas. Elas tentam fazer para Deus, mas não fazem para si mesmas. Isto é, elas ajudam as outras pessoas, oram pelas outras pessoas, falam da palavra de Deus para outras pessoas, mas quando diz respeito a si mesmas, elas não querem perdoar. Elas pregam perdão para outras pessoas, mas elas mesmas não perdoam. Isso é hipocrisia. Isso é o que os fariseus, os saduceus, os escribas faziam, que Jesus tanto condenou. Não adianta eu ajudar você e não ajudar a mim mesmo. Não adianta eu orar por você se eu não perdoo uma pessoa que me fez mal há algum tempo atrás. Não adianta todo o meu trabalho não tem nenhum valor diante de Deus. Nenhum valor. Porque como pode uma árvore má
produzir bons frutos. Quando eu não perdoo, eu sou uma árvore má. Deus fala na sua santa palavra: os ímpios não têm paz. Quem são os ímpios? Ímpios são aqueles que são implacáveis, que são cruéis, que não têm compaixão, não perdoam. Estes são os ímpios. Então, quando as pessoas não perdoam, elas não têm paz. Não tem paz, está escrito isso. Deus já falou isso, não tem paz. Se você ora pedindo a Deus paz, não vai receber paz. Por quê? Porque você não perdoa, você não quer perdoar. E por causa disso, você não se perdoa. Se você não se perdoa, como é que você vai perdoar outras pessoas? Não é? Olha só, Jesus fala com clareza, com muita clareza, ele não deixa dúvida aqui, não há outra interpretação, não há outra interpretação. Qual a interpretação que você pode dar a esse texto que Jesus fala? E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Versículo 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quando nós perdoamos, nós estamos perdoando, sobretudo, a nós mesmos. É isso que eu entendo. Para que eu possa receber perdão de Deus, primeiro eu tenho que perdoar aqueles que me ofenderam. Mas aí vamos entender o perdão. Que muita gente não perdoa. Por quê? Porque dá ouvidos à voz do coração. O coração não perdoa. O coração quer vingança. O coração aspira, ferve de vingança. Deseja vingança. Porque não perdoou. E, bispo, o que eu posso fazer? Se no meu coração eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Como é que eu vou amar uma pessoa que me fez mal, que me fez perder a minha família, que destruiu a minha vida? Como que eu posso perdoar? Meu coração não perdoa. Eu sei que não perdoa. O próprio Deus fala que o coração é cruel, é mau, é enganador. Então, como é que você pode confiar no coração? Não tem condição. E você não tem o controle do coração. Nós não temos o controle do nosso coração. Nós não temos o controle do nosso coração. Então, como é que eu posso obrigar o meu coração a amar alguém que eu odeio, que me fez mal? Eu não posso, eu não controlo o que está dentro do meu coração. Mas, quando eu ouço a palavra de Deus, é o meu espírito que aprende o que tem que ser feito, o que se deve fazer. Então, a minha cabeça, o meu espírito diz, Jesus disse, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Quer dizer, se eu perdoo, aqui na minha cabeça, se eu perdoo a pessoa que me fez mal, então meu Pai Celestial me perdoará. Se eu não perdoo, na minha cabeça, não tem perdão para mim. Então, eu sei o que devo fazer. E o que eu vou fazer,
o que eu tenho que fazer é perdoar. Eu tenho capacidade, eu tenho poder. O poder de decidir o perdão. Ou não. Na minha cabeça. E eu posso decidir na minha cabeça. Eu posso. No meu coração eu não posso. Como eu já disse, coração, eu não tenho controle do meu coração, dos meus sentimentos. Mas eu tenho controle dos meus pensamentos. Eu tenho controle do que eu quero e do que eu não quero na minha cabeça. E na minha cabeça eu concordo com Deus, eu perdoo, Senhor. Eu perdoo todos aqueles que me fizeram mal. Inclusive, eu peço que o Senhor venha abençoá-los. Quero que o Senhor os abençoe. Isso é um poder de decisão. Eu decidi. E se eu decido abençoar aqueles que me fizeram mal, imediatamente Deus elimina o coração de pedra que há dentro de mim. Ele remove aquele sentimento ou ressentimento e mágoa que está dentro do meu coração. E aí eu fico em paz. Os ímpios, aqueles que não perdoam, não têm paz. Mas se eu perdoo, na minha cabeça eu perdoo, então eu vou ter paz. Pronto. Ele me dá paz aqui no meu coração. Eu tenho paz na minha alma. Sossego. Bem-estar. Entendeu, amiga minha e meu amigo? Quer dizer, essa química do perdão não é algo impossível, não é passivo. Todos podem perdoar. Todos podem perdoar se assim o quiserem na sua cabeça, decidirem na sua cabeça. Você perdoa? Então você é perdoado porque você perdoou. Se você não perdoa, você não é perdoado porque você não perdoou. Quer dizer, você é o seu próprio juiz. Nós somos os nossos próprios juízes concernentes com respeito aos nossos ressentimentos, mágoas e próprios erros e pecados. Porque se eu decido crer no Senhor Jesus como o meu único Senhor, e se Ele é o meu único Senhor, então eu só vou obedecer a Ele. Se eu o aceito como meu único Salvador, então eu devo a minha vida a Ele, a minha alma eu devo a Ele. Então eu vou obedecê-lo, eu vou seguir as suas palavras. Quer o meu coração goste ou não, eu vou. Você sabe que na Bíblia, quando fala coração, é carne. Quando fala coração, às vezes está falando da carne. Então eu contrario a minha carne, eu contrario o meu coração, mas sigo o meu espírito, que é forte, que tem entendimento para obedecer, tem poder para obedecer e poder para desobedecer. Depende do querer do meu espírito. Entendeu, amiga e amigo? Então, isso aí é fundamental para a sobrevivência pela fé. Eu vivo pela fé. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que Ele prometeu. Fé naquilo que Ele mandou que se fizesse. E eu estou fazendo. Fé no perdão. Eu perdoo, então eu vou ser perdoado. Se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Está escrito aqui. Claro. Está claríssimo. Não precisa ser um teólogo para entender isso. Não precisa ser um pastor, nem membro de igreja. Qualquer pessoa, mesmo incrédula, ela vai entender esse texto. Se ela vai obedecer ou não, são outros 500, mas ela vai entender. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Graças a Deus, puxa vida. Graças a Deus. Quer dizer que o perdão
que nós devemos a alguém não depende de Deus, depende de nós. Se nós perdoamos, Deus perdoa. Se nós não perdoarmos, Deus não perdoa. É isso aí, amiga e amigo. Não se brinca com a fé, não se brinca com Deus, não se brinca com a palavra de Deus. É sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então, quando eu oro todo santo dia, o Pai Nosso, eu falo, Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu estou orando ao Pai. Essas palavras são de Deus. Ele nos ensina a orar assim. E eu tenho consciência do que estou falando. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu quero limpar a minha conta, zerar a minha dívida com Deus, então eu perdoo. Eu perdoo aqueles que me ofenderam. Se eu não quiser zerar a minha conta e continuar com os meus pecados, eu não perdoo. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. E se você não perdoa, se nós não perdoamos, nós tornamos-nos ímpios, não temos paz. Se nós não perdoarmos aqui na cabeça, nós não vamos ter paz no coração. Nunca! Enquanto não perdoarmos, nós não vamos ter paz. Não vamos estar em paz. Por isso que muitas pessoas têm depressão, muitas pessoas vivem tristes, muitas pessoas vivem angustiadas, ansiosas, vivem um pedacinho do inferno dentro de si. E muitas pessoas até se matam, porque não querem perdoar, não querem abrir mão do perdão. Não é nem inteligente isso. Se você quer perdão, você tem que perdoar. Não é isso? Quando uma pessoa é curada de uma enfermidade, Deus perdoou aquela pessoa. Ela foi perdoada e por isso foi curada. Se lá na frente ela não perdoa a pessoa que fez mal para ela, ela vai tornar a sofrer as consequências do seu coração cruel, mau, ímpio. Não vai ter paz. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Abrindo o entendimento, os entendimentos. Abrindo o entendimento para que possam entender a palavra dele e aplicá-la na sua vida. Porque Deus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Mas quando nós condenamos o nosso semelhante, nós mesmos estamos nos condenando. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Deus abençoe você. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Houve um problema aqui técnico da minha parte. Eu apertei um botão errado e não saiu o que foi falado anteriormente. Mas não faz mal. Hoje, agora, você tem uma nova. Deus abençoe.